Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No último podcast, eu falei, argumentei sobre a questão, sobre o fato, na verdade, de que o Brasil não vai dar certo, de que ele perdeu a oportunidade de ser uma potência mundial, certo? Apesar com várias questões acerca disso. Essa mentalidade de ser, de buscar ser os Estados Unidos, por exemplo, que permeou políticos e politiqueiros no Brasil, já passou a fase, certo? Quando nós contávamos com uma população majoritariamente jovem e crescente, certo? Então, o Brasil, com um projeto nacional, com um projeto econômico e por aí vai, basicamente, não vai mais, na verdade, certo? Daqui para frente é para baixo, certo? Bom, mas não é disso que eu vou falar, certo? Na verdade, enquanto eu falei da nação, que é uma forma de coletividade, eu vou falar da menor minoria de qualquer sociedade, que é o indivíduo. Eu falei, eu usei o viés da educação para argumentar de que, e também a parte demográfica, né, para argumentar que o Brasil não daria certo. Contudo, eu gostaria de ressaltar, falando do indivíduo, da pessoa humana e eventualmente cidadão brasileiro, o fato de que sobre estudo como forma de ascensão social, certo? Como ascensão social. E como eu digo isso? Bom, eu como um homem que vem de uma classe média, baixa, claro, mas de uma classe média, e também eu nasci em 1990, então eu vivi os anos 90, fez parte da minha história. Eu cresci com a mentalidade de ir para a escola e estudar, para virar gente, certo? Algo que talvez dizer hoje publicamente, alguém ligado à educação dizer isso hoje publicamente, ela seria presa numa cruz e atearia um fogo nela. É o tipo de coisa que está proibida de ser falada, ligada à educação, certo? Como, por exemplo, falar em disciplina. Mas isso é outro assunto. Porque quando eu falo, o que eu foco em falar aqui é do indivíduo. E reforçando, a educação é o meio mais fácil e mais assertivo de ascensão social, certo? Não vou dizer necessariamente ascensão social, no sentido de, por exemplo, a pessoa tinha uma renda familiar de R$ 600 por mês, e depois que ela conclui um curso, por exemplo, ela vai se tornar uma plutocrata, dona de bancos, empresas, fazendas, gado e por aí vai, tá? Não. Para mudar seu status na sociedade e seu status financeiro,
principalmente. Porque, bom, uma das coisas boas que vieram com as revoluções burguesas e a reboque do capitalismo é exatamente essa forma de ascensão social pelo dinheiro. Tá? E quando eu digo isso, é bem no sentido, não importa a cor da sua pele, o que importa é a cor do seu dinheiro. Muita gente pode apresentar objeções sobre isso, só que a realidade dos fatos muda isso. Se prova diferente, tá? Bom, e quando eu digo o estudo muda, de ser assertivo, ser mais fácil, por exemplo, quando eu sou dos anos 90, e os meninos queriam ser, quando adultos, jogador de futebol, é o grande sonho da molecada, né? E as meninas, atriz de novela, certo? Hoje, a conjuntura tecnológica mudou, a mentalidade mudou, e boa parte dos jovens, das crianças, querem ser influencers digitais, seja no TikTok, no YouTube, no Instagram, não interessa. Basicamente quer produzir conteúdo e viver disso. Contudo, juntando todos esses influencers digitais que vivem exclusivamente disso no planeta inteiro, eu acredito que seja um número menor do que, por exemplo, médicos na cidade de São Paulo, certo? Eu acredito que existam mais médicos paulistanos do que influenciadores digitais que vivem só das mídias digitais, certo? Que tiram seu sustento disso. Tem uma vida autônoma, tá? Certo? Então eu posso te dizer, eu acredito, certo? Bom, e é nisso que entra a questão do estudo, certo? Por exemplo, é mais fácil ser médico do que jogador de futebol, certo? Se você for pegar os médicos que ganham menos, por exemplo, você vai ver que a média dos médicos que ganham menos é maior do que a média salarial dos jogadores de futebol no Brasil, certo? Da folha de pagamento. Obviamente as pessoas acreditam que só jogador de futebol ganha milhões porque vem de clubes europeus ou então da Série A, no máximo os grandes da Série B. Não. Segundo dados da própria CBF, a maioria dos jogadores de futebol do Brasil, profissionais do Brasil, ganha menos de 9 mil reais por mês. Obviamente 9 mil reais é uma boa renda, tá? Mas mesmo assim é difícil, é complicado chegar lá a esses 9 mil reais. Quiçá, por exemplo, ser um Neymar e ganhar milhões, certo? Então, é mais fácil integrar uma junta médica, estudar, entrar numa faculdade de medicina, por exemplo. E quando eu digo isso de medicina em si, é para dar um exemplo, certo? Tá? É uma referência, na verdade. Não é todo mundo tem que ser médico, certo? É uma referência. Mas, por exemplo, tem médicos profissionais
que ganham mais dinheiro, não vou dizer que trabalham menos, mas que ganham mais dinheiro que a maioria dos jogadores e estudaram mais, se dedicaram mais, colheram e plantaram, certo? Bom, não que para ser jogador de futebol seja difícil, seja fácil, profissional, certo? Muito pelo contrário, é difícil também, então, certo? Saindo um pouco da seara do futebol, entrando para os esportes gerais, certo? Por exemplo, só tem 3 lugares no pódio de uma competição, ou prata e bronze, com raras exceções. Um exemplo é São Silvestre, é a coisa de São Silvestre que acontece aqui em São Paulo, daí tem 5. Mas via de regra, 3 lugares, certo? Então, se você for pegar, por exemplo, uma competição como, por exemplo, natação, tem raias de 8. E sem falar que quando você tem como se diz, quando tem a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a gente vê o pessoal feliz da vida, porém essa gente não vai participar das Olimpíadas em si, a maioria, certo? A maioria vai tentar se classificar para depois tentar participar das Olimpíadas em si, tá? Quando eu digo isso, é de ir para chegar a concorrer a medalhas, tá bom? E por que eu digo isso, comparo com o esporte? Porque a gente vê na era dos coaches, que a gente vê, e hoje, vem se falando de que coisas como pensamento positivo, felicidade e principalmente quem trabalha duro sempre alcança. E usando o exemplo do esporte, a gente viu que não. Temos atletas muito empenhados, muito engajados, que não conseguem. E temos atletas muito engajados, muito dedicados, que conseguem. Um exemplo disso, se não me engano, foi a judoca Sara Menezes. Não me lembro ao certo, mas que ela não tinha patrocinadores, juntou o dinheiro para ir para as Olimpíadas vendendo produtos de beleza, e ganhou a medalha de ouro, certo? Se não me engano, era do dos estados da região norte do país. Não lembro exatamente se Pará ou Amazonas. Mas ela conseguiu. Então, assim, esse negócio de dizer apenas, precisa de suporte, precisa de um patrocínio, não. Dá para conseguir, mas é mais difícil. Tá? E o mesmo vale para influências digitais. Para você ter um engajamento, para você ter uma relevância que te permita ganhar dinheiro com isso, é muito difícil, certo? É muito difícil. Imagine quantas pessoas tentam e quantas pessoas falham, certo? Como eu disse, compare as pessoas que vivem pura e exclusivamente de mídias sociais, certo? Fazendo, independente se pelos AdSense ou por aí vai, ou então fazendo as publis, tá? Não, são pouquíssimos. E para se manter relevante é muito difícil. Então, se você quer ascender socialmente de modo mais assertivo, e seguindo esse pensamento dos coaches de trabalho duro, se empenhar e por aí vai, então ele vem mais facilmente pelo estudo. E não que estudar seja algo fácil, muito pelo contrário, é algo difícil, é algo cansativo,
é algo, a parte de ser prazeroso estudar, vem mais com a ideia de ter a minha visão a longo prazo, certo? De uma ideia de colher e plantar. E também o prazer de estudar está vinculado ao talento e carisma do profissional da educação. Tá? Agora, a ideia ir para a escola e estudar e depois ir para a faculdade, sim, é onde o trabalho duro vai te trazer recompensas. Isso não precisa ser necessariamente faculdade, pode ser um técnico, certo? Mas a ideia é buscar conhecimento. E conforme se busca conhecimento, como eu disse, não pense em duas coisas. Não se limite a um país, certo? Eu digo isso para todo mundo, que está na faixa dos 15, 17 anos e até aos 20 que estão na faculdade, saiam do Brasil, certo? Tentem fazer carreira fora, tentem estudar, trabalhar e se aprimorar. Até se tiver a intenção de voltar para o Brasil, tá? Tentem ter uma temporada em outro país, fazer um curso, uma mestrado, uma pós-graduação, certo? Uma especialização para quem é técnico e por aí vai, certo? E isso, consequentemente, essa ascensão, essa melhoria das condições de vida vai resvalar no resto da família, certo? E também tem outra coisa, as pessoas vão começar a depender de você, e você vai se tornar uma referência, uma autoridade, certo? E vai ser livre. O dinheiro na nossa sociedade capitalista, isso é algo extremamente positivo, é liberdade, certo? É escolha. Entendeu? Então, por isso, estudem, se dediquem, se esforcem e não acredite na ideia de que tal coisa não dá resultado. Tá? Até filosofia, por exemplo, um bacharelado em filosofia, que não existe filósofo com carteira assinada no Brasil, por exemplo, pode te dar dinheiro, certo? Conforme você entra num curso, você já recebe, já tem noções do mercado de trabalho qual você vai servir, tá? E aí suas habilidades, seu esforço, suas percepções vão te indicar o caminho, certo? E, como eu disse, não se limita apenas às faculdades. Pode ser curso técnico. E não precisa ser ensino formal necessariamente também. Pode ser um ensino empírico, de leituras, de práticas. Um exemplo disso é a internet, a informática, as TIs, tecnologias de informação, onde a maior parte do conhecimento que muda não pode ser ensinado em instituições engessadas como a escola, tá? Independente de ela ser pública ou particular, certo? Então, por isso, estudem. É mais fácil ser médico, que já é bem difícil, oficial da Polícia Militar aqui em São Paulo, que também, para entrar na Academia do Barro Branco, é um dos mais difíceis do país. Ou então, ser juiz e promotor. Aí também, cada um, tá? Mas o esforço individual vai fazer a diferença. Eu queria encerrar, e já começo aqui pedir perdão por fazer esse vídeo longuíssimo, mas queria falar de outro assunto,
e uma mentalidade que não se tinha, nunca se teve no Brasil, que é a de fazer poupança, certo? Principalmente com jovens. Por exemplo, eu tive casos de familiares e, por exemplo, de namoradas, que quando o filho fez 8 anos, conseguiu o primeiro emprego, a mãe, né, a mulher, principalmente a mãe, né, já veio querendo entregar algumas contas, algumas despesas de casa, né, para esse jovem. Eu não vou dizer que é errado fazer isso. Contudo, ninguém pensa em fazer poupança, guardar dinheiro, certo? E muita gente fala, quando pensa em fazer poupança, por exemplo, para a ideia de se aposentar, certo? Guardar para velhice ou em caso de doença. É exatamente o contrário. Se você está doente, desesperadamente doente, precisa fazer um procedimento caríssimo, aí sim você pede um empréstimo, uma situação de emergência, tá? Ou então alguém morre, não tem plano funerário, alguém jovem que não tem plano funerário morreu, aí você pega o empréstimo para pagar as despesas do velório, do enterro, certo? Mas, por exemplo, ninguém pensa em fazer uma poupança e investir, seja por menor que seja o rendimento, para, por exemplo, financiamento, para fugir de financiamentos, para não ser refém de bancos, por exemplo. Como pensar em financiamento de casa própria, de carros, certo? Onde tem juros absurdos, parcelas abusivas, e especialmente no caso da, do, da, da aquisição da casa própria, né? Tudo é taxado. Tanto que eles usam com promoção, por exemplo, da escritura ou a chave da casa, do apartamento, de graça. Então, assim, é algo que se acumula parcelas, certo? Então, a ideia é para você evitar ficar refém disso, de poupar, investir, tá bom? Certo? E quando eu tenho uma turma de terceiro ano no ensino médio, eu já digo isso. A partir da primeira renda, vocês já separam uma parte todo mês para guardar, fazer poupança e investir. Com esse objetivo, não ficar reféns de bancos. E também não precisa ser outra coisa. Você pode, por exemplo, juntar dinheiro, fazer uma viagem para joelho internacional, por exemplo, e vai poder gastar, ficar num hotel bacana, passagem de avião, e dinheiro para gastar com bebida e puta, tá? Tô dando um exemplo esdrúxulo, tá? Mas isso daí você não vai evitar ser aquele trouxa que parcela uma viagem em 12 vezes e fica pagando juros, certo? A ideia de se poupar é não ser refém, não ser dependente de crédito, tá bom? Bom, basicamente eu já falei o que eu queria dizer, tudo o que eu queria dizer. Então, obrigado. Sou Urbano Gamposi, foi o podcast de experiência. Obrigado.